Marcos capítulo 5, versículo 24. Quero mandar um abraço para os irmãos, a graça e a paz, os irmãos que estão na Rádio Palavra Acústica, que vão nos ouvir, essa mensagem possa alcançá-los e abençoá-los também, em o nome santo do Senhor Jesus. Continue abençoando a vida do pastor Paulo, João Paulo, meu filho da fé. Acharam, querido? Marcos 5, 24 diz assim: grande multidão o seguia comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário ainda pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém. Obrigado, Pai, por essa palavra. Fala conosco nessa manhã. Enche-nos do pão da vida. Enche-nos, Senhor, que possamos ser nutridos com esse pão, que é poder espiritual, que é força espiritual para manter a tua igreja e os teus filhos alicerçados, fortes, em que nenhuma tempestade, nenhuma enxurrada possa derrubar a nossa casa, porque ela está edificada na rocha, porque somos aquele que ouvimos e guardamos a tua palavra, no nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Eu quero com você seguir esse texto nessa manhã de uma maneira mais expositiva, né? Nós vamos passando os versículos, para que nós possamos entender o que o Senhor quer nos ensinar a respeito dessa história que aconteceu há mais de 2000 anos, em que uma mulher que sofria de hemorragia, fluxo de sangue, e isso foi, querido, não por um dia, por 2 dias, mas você imagina uma mulher perdendo sangue por 12 anos, né? E ela toca em Jesus, ela põe um propósito no coração: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. E Jesus nem sabia dessa mulher, ela apareceu no meio da multidão, tocou em Jesus e foi curada, né? Eu sempre digo que essa foi a única pessoa que roubou uma cura de Jesus sem Jesus saber. Mas, querido, o que atrai para nós a bênção, a cura e tudo que nós precisamos é somente se termos fé em nosso coração. Se tiver fé e não duvidar, tudo aquilo que você quiser e é da vontade do Senhor vai se concretizar na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Mas eu não quero falar de fé, não. Quero falar de outra coisa. Vamos acompanhar alguns versículos aqui. Então vamos começar com o versículo 25, que diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Então essa mulher, ela perdia muito sangue. E sangue, a gente sabe na Bíblia que é a vida do corpo. Então ela estava na realidade perdendo o quê? Perdendo vida. Então eu acredito que ela era uma pessoa muito anêmica na saúde. Ela era uma pessoa que a vida estava esvaindo, estava indo embora. Essa era essa a situação dessa mulher. Então, todos aqueles que ainda não conheceram Jesus, eu quero trazer para o âmbito espiritual, que ainda não conheceram Jesus na intimidade. Porque conhecer Jesus, querido, tantas pessoas conhecem.
Você sair na rua perguntando quem conhece Jesus, eu acredito que 100% vai falar que conhece. Mas eu não estou falando desse conhecimento, eu estou falando do conhecimento íntimo, né? E as pessoas que ainda não conheceram Jesus nessa intimidade, estão perdendo o sangue da alma, estão perdendo a sua vida. Jesus na ceia, ele oferece no suco da videira o seu sangue. O que ele está oferecendo? A sua vida. Porque é simbólico, querido. Ele diz na ceia, quando diz, fazer isso em memória de mim todas as vezes que vocês beberem desse cálice. O que nós estamos bebendo? A vida de Jesus, porque a vida está no seu sangue. Mas quem ainda não conheceu esse Jesus na intimidade, ainda está perdendo sangue, ainda está perdendo vida da sua alma e precisa se encontrar com esse Deus que nos dá vida. O João 10,10 diz, ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Aí ele diz assim, eu vim para que tenham vida. Se a gente parasse aí, ficaria um pouco, faltando alguma coisa. E ele diz assim, e a tenham em abundância. Essa vida no sangue de Jesus. Amém? Muitas pessoas vão dizer assim, eu dei o sangue no meu trabalho, eu dei o sangue naquela obra. Ninguém dá sangue, queridos. As pessoas dão suor. O suor dão. Quem deu sangue, que eu sei na Bíblia e em toda a história, quem deu sangue por alguma coisa foi Jesus, que deu todo o seu sangue naquela cruz por cada um de nós. Amém? Eu quero ler duas passagens aqui, porque o inimigo, ele como um vampiro, e é isso que ele faz, viu, querido? O diabo, quando ele está na vida de uma pessoa, ele é como um vampiro, ele suga toda a vida que está ali naquela pessoa. Nós vemos às vezes pessoas tão abençoadas, vamos falar humanamente, independente se está na igreja ou não, mas pessoas que, tinham uma vida assim, de repente entram num pecado, de repente você percebe que, você olha e se diz assim, nossa, mas esse cara era um médico, agora está na rua, olha a situação. Porque o vampiro, ele encosta, esses demônios encostam e começa a sugar todo o sangue, sugar toda a alma da vida, sugar toda a alegria, sugar tudo aquilo que a pessoa tinha. E aí fica numa situação como essa mulher hemorrágica, que vão perdendo o sangue, vão perdendo a vida. Mas Jesus veio para dar vida de volta, e vida em abundância. Amém? Aí no 2 Coríntios diz assim, Jesus, querido, na realidade a palavra, ele absorve a morte pela vida. Eu acho bonita essa palavra, absorver. Absorve a morte com a sua vida. Quando a vida de Jesus entra em nós, a morte que está é absorvida. Ela é sugada, ela é tragada. 2 Coríntios 5,4 diz assim, pois na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. O mortal seja absorvido pela vida. Por isso nós que somos filhos de Deus, não podemos andar como alguém hemorrágico, como alguém anêmico, como alguém que não tem vida, porque a morte que estava em nós já foi absorvida pela vida, e a vida em abundância já foi colocada em nós. Então temos que andar o tempo todo manifestando essa vida em abundância que está em nós. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão desistindo, mas os filhos de Deus estão sempre de pé. E a gente, querido, de vez em quando leva paulada assim, a gente luta, a gente entra em fogueira, a gente entra em tempestade, e muitos vão dizer, dessa não passa, mas de repente nós estamos lá de volta. Quem assistiu aquele filme antigo, que é da minha época? O Rambo, 1, 2, 3, é tudo a mesma história, querido. É tudo a mesma história. O cara apanhava no ringue, apanhava, né? E você falava, não levanta mais. Daqui a pouco dava um negócio nele lá e ele vinha para cima, e derrubava o inimigo. Assim é a vida do crente. A gente sobe no ringue, às vezes a gente leva umas pancadas aqui, outra ali. Mas derrubar a gente, ninguém derruba não. Porque o leão da tribo de Judá, querido, o espírito do leão da tribo de Judá, essa vida abundante está aqui dentro de nós. Nada, a Bíblia diz, ninguém
pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Não é morte, não é espada, não é perseguição, não é fome, nada pode nos separar, porque nós estamos nessa vida, naquele que absorveu a morte de nós e colocou a vida no lugar. Amém? 1 Coríntios 15:54 também fala: tragada foi a morte pela vitória. A vitória, qual foi a vitória? A vida de Cristo ressurgindo do túmulo. Tragada foi a morte pela vitória. Diz comigo bem alto: tragada foi a morte pela vitória. Pergunta assim: onde está a morte, a tua vitória? A morte perdeu. A morte perdeu pelo dono da vida. Amém? Mas a situação dessa mulher era assim, querido. Perdendo vida e perdendo vida. Aí nós vamos para o versículo 26. E muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior. Então essa mulher padeceu aqui nas mãos de muito médico, gastou tudo que tinha. Eu acredito que todos os bens, ela chegou a ficar necessitada e pobre, e a sua vida só piorava. O Salmo 42:7 diz o quê? Um abismo puxa outro abismo. Então ela ia ficando cada vez pior. Os médicos arrancavam o dinheiro, tentavam uma outra ou coisa, nada acontecia. Ela pegava o dinheiro, arrumava um outro cara, tem um outro médico ali, fazia o tratamento e nada. Essa hemorragia não parava, querido. Não tinha o que parava essa hemorragia. Então as pessoas hoje, elas têm uma dificuldade de admitir que suas vidas sem Jesus estão se esvaindo. E ficam procurando nos médicos. Não estou falando médico físico, médicos são coisas, tá? E elas estão perdendo a vida, mas querem procurar alguma outra coisa. Quem sabe isso aqui me ajuda a tirar essa tristeza? Aí procura, quem sabe isso aqui? Quem sabe aquilo outro? E aí um abismo vai puxando o outro. A gente tem escutado essas histórias, né? Ah, pai, eu vou tomar só uma latinha. Todo mundo que está internado hoje numa clínica de recuperação dos alcoólicos, eu já li um texto de um dono de um casa de recuperação assim, e ele dizendo assim: não existe beber socialmente. Ele diz: todos que estão aqui hoje internados em situação precária começaram bebendo socialmente. Querido, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É melhor a gente evitar. Porque se a gente brinca com fogo, a gente vai ser queimado. O Salomão vai dizer no provérbio: quando você vê uma taça de vinho espumando, muito lindo, nem chegue perto, nem olhe para ele, porque será como um laço para a sua vida. Aí a gente vê, a pessoa começa realmente numa latinha, mas é uma coisa da mente, querido, do cérebro. Aquilo que satisfez um tanto, daqui a pouco o cérebro diz assim: não, isso aí já não está valendo mais, então é duas. Ah, duas ficou bom, e vai indo. Daqui a pouco o cérebro fala: não, duas não está bom, tem que ser três. E aí vai, 3, 4, 5, e vai até virar um alcoólatra. Isso é em tudo, em tudo. Amém? Então as pessoas hoje às vezes querem maquiar esses rostos pálidos e anêmicos com mulher, com muito dinheiro, com bebidas, com drogas. Essa semana eu vi um vídeo eu acho que tinha o que, o menino, uns 13 anos, 12, 13 anos. Ele e uma menina filmaram na escola e botou na rede, acho que os pais devem ter visto. Cheirando na carteira, na boa. Aí ele passa para a menina vai lá, mas menininha, tinha 13 anos se tivesse. Gente, aonde nós estamos? Sabe, a humanidade está como essa mulher, hemorrágicos, perdendo vida, e a vida já está sendo perdida desde a adolescência. E vai ficando cada vez pior. Continua perdendo sangue. Essa mulher, por causa das leis judaicas, ela era considerada impura. Por quê? A lei era assim: quando uma mulher estivesse menstruando, a lei de Moisés dizia assim: nesses 7 dias não toque na mulher, porque senão você vai ser considerado impuro, tá? Mas só que essa mulher fazia 12 anos que tinha hemorragia o tempo todo. Então o que significa? Ela era impura por 12 anos.
Ela era impura por 12 anos. Olha a situação dessa mulher. E todos aqueles que ainda não estão em Cristo Jesus e estão perdendo a vida, estão perdendo o sangue, estão como impuros. Eu não sei se eu estou certo no que eu vou falar, né? Eu sei que Deus ama todos. E tem uma frase que fala assim: Deus detesta o pecado, mas ama o pecador. Já ouviram falar essa frase? Sim. Só que quando morre, quem vai para o inferno? O pecado ou o pecador? O pecador. Então eu acho assim, Deus não gosta de nenhum dos dois. Deus quer, com sua misericórdia, alcançar o pecador em vida, é claro. Eu não deixo de dizer que Ele ama, mas também eu não deixo de dizer que Deus está dizendo: ai, coitadinho, vamos, né? Ele quer alcançar, Ele quer derramar sua misericórdia, Ele quer chegar naquele coração. Enquanto em vida, Deus faz de tudo, querido. Ninguém vai ter uma desculpa de chegar diante do trono do julgamento de Jesus, o trono branco, e dizer: ah, mas é que nem o Luquinhas faz o tempo todo lá em casa. Lucas, você fez isso. É mais, é que, não tem, é mais, é que, querido. Não tem, é mais, é que. Porque se Jesus, quando morreu uma pessoa, por mais que Ele tenha amor, Ele levar essa pessoa para o céu, uma pessoa que viveu tudo errado, Ele está sendo imoral consigo mesmo. Jesus está dizendo: eu sou imoral e eu sou injusto. Porque alguém que não me quis, alguém que pecou, agora eu estou colocando ele no céu. Então Deus é justo, mesmo tanto que Ele é amor, Ele é a justiça. Por isso que quanto em vida, querido, vamos deixar de perder sangue, vamos parar, vamos estancar essa hemorragia, vamos mudar a nossa vida. Amém? Vamos mudar a nossa vida. A gente pensa que é só lá fora, não é. Dentro da igreja muitas pessoas estão perdendo sangue pela vida que leva, pelo aquilo que faz, por aquilo... Sei lá, querido, estão perdendo sangue. Perder sangue é perder vida. Nós precisamos dar um estancamento nessa hemorragia. Porque a Bíblia diz: alguém fluindo sangue é imundo. E nós precisamos parar de ser imundos. Nós precisamos ser santos, abençoados e separados para Cristo. Amém? Glória a Deus, querido. Versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, veio por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Algumas coisas que nós vemos só nesse versículo aqui. Diz assim comigo: tendo ouvido a fama de Jesus. Por isso que é importante a gente falar, querido. Ela só foi porque alguém pregou para ela. Ela só foi atrás de Jesus e foi curada de 12 anos de hemorragia, porque alguém disse para ela: olha, tem um rapaz aí de Nazaré que está vindo aqui na região, ele vai passar aqui na cidade, e as pessoas estão, onde ele passa ele cura as pessoas. Ele é considerado o grande profeta, o Filho de Deus encarnado. Falam até que ele é o Messias que nós estamos esperando. Alguém pregou para ela, aquilo mexeu com ela. Se o Messias vem vindo, se o Filho de Deus está aí, se é aquele, porque um dos sinais do Messias é que ele viria para curar, ele viria para libertar os cativos, dar vista aos cegos, dar ouvido aos surdos, levantar os coxos. Então ela disse: é para esse que eu vou. Por isso, querido, o problema não é o barulho que o mundo faz, o problema é a igreja muito silenciosa, muito quieta. A gente precisa falar onde a gente está, a gente precisa falar: existe uma saída, existe um Salvador. As pessoas estão perdendo sangue o tempo todo, estão sem vida na sua alma, onde a gente está. E a gente não consegue abrir a boca para falar de Jesus. Então, nós precisamos falar, porque se nós falarmos, muitas pessoas que estão nessa hemorragia vão dizer: eu quero tocar nesse Jesus. E elas virão e tocarão, e quando tocarem em Jesus, ficarão libertas dessa vida desgraçada, dessa imundície que vive. Amém? Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Diz assim: eu sou livre em Cristo Jesus, nada mais me prende ao pecado, ao mundo e às minhas vontades. Amém? Você é livre, querido. Eu quero crer que você já tocou nesse Jesus de uma maneira profunda.
E ela veio por detrás dele, por entre a multidão. Então ela teve aqui, querido, uma grande dificuldade de chegar, porque era multidão. A Bíblia, quando diz multidão, é muita gente mesmo. Você imagine uma muvuca de gente andando assim pelas ruas da cidade, aquela poeira, não tinha asfalto, você imagina a poeira, aquela muvuca de gente, aquele calor, e aquela mulher diz: e agora? Porque Jesus estava lá no meio. Pensou a dificuldade, por ela ser uma mulher, ter que chegar lá no meio. Ela poderia, querido, até ser apedrejada, porque mulher imunda não pode tocar no judeu. Aliás, os judeus evitam de tocar em qualquer mulher. Até hoje, assim, os ortodoxos é assim. Se a mulher for lá e tocar lá nos judeus ortodoxos, eles pulam, eles saem de perto, porque ele vai dizer: não sei se você está menstruado ou não, se está me tocando, eu vou ficar imundo. Então você imagine ela, se alguém descobrisse: essa mulher aqui é o que tem hemorragia, a turma ia pegar e ia apedrejar ela, ia matar ela. Mas ela correu todo o risco da sua vida. Ela diz: olha, isso que está acontecendo comigo é tão ruim, já faz 12 anos, eu não quero nem saber, eu quero ir para Jesus. E ela não mediu os seus esforços. As pessoas hoje, para ir para Jesus, ficam pensando: peraí, vamos ver, vamos calcular, será que dá, será que compensa? Mas e o meu pai, e a minha mãe, e se minha namorada largar de mim? E quanta gente não deixou Jesus por causa da namorada ou do namorado? O namorado não quis, a namorada não quis, ele diz: então também não vou querer. Só que nós temos que ter esse espírito, querido, de entrar na chuva e se molhar mesmo. Eu vou para Cristo e não quero saber. Mas pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, e vai ser humilhado, não vai ser humilhado, porque na escola, porque fora. Não importa, eu quero Cristo na minha vida. Eu quero vida na minha vida. Eu quero que flua. Então ela não mediu os esforços, querido. Veio por detrás, de entre a multidão, e foi lá. E aí diz assim: tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. Aqui não diz isso, mas só no Evangelho de Lucas que vai dizer que ela tocou a orla da veste, ou também chamado de borla, que era o quê? Era como se fosse, os judeus tinham costume de ir nas vestes, isso foi uma lei também deixada por Moisés, nos 4 cantos da veste, ou no manto que vestiam, tinham que ter 4 borlas, que é chamado também de orlas, que ia até quase lá embaixo. Que era, eu não sei, do pessoal aqui mais antigo, eu sou novo. Lembra aquelas cortinas antigas que tinha uma cabecinha assim cheio, como se fosse de linha assim, e depois tudo pendurado linha que balançava, mais ou menos aquilo lá. Só para você entender. E diz assim: e toda vez que vocês olhar para essa orla ou para essa borla, vocês vão lembrar dos mandamentos do Senhor que vocês têm que guardar. Então eles andavam o tempo todo com aquilo, tá? Então ela tocou, foi aonde? Nessa borla. Então eram 4 pendurados ali com fio, né? Aqui no Malaquias 4:2 diz assim, e eu tenho certeza que eles lembraram dessa passagem, dessa profecia: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. E a palavra asas no hebraico também é traduzido por orla, ou borla, que essa parte das vestes era chamado, também tinha a tradução de asas. Então, muitas pessoas dizem que as pessoas, quando iam até Jesus, elas queriam tocar na borla, na asa, por baixo, porque diz aqui que viria a salvação dele, e trazendo a salvação nas suas asas. Então essa mulher, como judia, com certeza ela conhecia essa profecia: a minha salvação está ali nessa orla, nessa borla, eu vou tocar nesse lugar, e a minha salvação virá, a salvação para o meu corpo virá, a cura virá. Amém? Aqui não fala, mas o livro de Marcos, a gente pensa que foi só esse texto que as pessoas tocavam na orla de Jesus. Mas no Marcos 6,56 diz assim: onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste, e quantos tocavam saíam curados. Quando Jesus foi em Genezaré, que aconteceu, todo mundo que tocava, olha lá, as pessoas iam tocando, ele ia passando, mas eles tocavam na orla,
porque com certeza eles lembravam dessa profecia, que a salvação vinha nas asas, e eles lembravam da orla, e tocavam e eram curados pelo Senhor. Então Jesus é o quê? Jesus, como diz o Evangelho de João, é o verbo encarnado, a palavra viva, o cumprimento de toda a lei. Essa orla servia para lembrar dos mandamentos do Senhor, da palavra do Senhor. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra viva, Jesus é a palavra andando no meio de nós, e ainda hoje é. Amém? E a palavra é viva, a palavra liberta, a palavra cura. A palavra nasceu no meio dos homens, e aonde a palavra passava, as pessoas tocavam e eram curadas. Quando ela tocou naquela orla, ela tocou na palavra viva. Ela tocou no verbo vivo, na boca de Deus, em toda a palavra de Deus. E ela foi curada por isso. João 4,24 diz que Deus é Espírito. No João 3,6 diz: quem é nascido do Espírito é Espírito. Ó, Deus é Espírito, eu que nasci do Espírito sou Espírito. E aí a gente vai para o João 6,63 e diz assim: ó, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Aqui ele diz assim depois: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Ó, Deus é Espírito, eu sou Espírito, a palavra é Espírito. Então com o Espírito dela, ela tocou no Espírito da palavra, e com o Espírito dela tocando no Espírito da palavra, ela foi curada, abençoada e liberta. Amém? Versículo 29. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Então se interrompe aqui 12 anos de hemorragia, porque ela tocou a vida com a fé do seu coração. Querido, não é só essa mulher. Desde que Jesus andou sobre a terra até hoje, ainda é hoje, quantas pessoas, né? Que passam anos e anos, às vezes é um problema, às vezes é outro, e aí quando toca com o coração, quando toca com o Espírito no coração de Jesus, com a fé, são na mesma hora abençoados, curados e libertos. E tocar, querido, é isso que eu quero. Eu acho que o ponto mais importante dessa pregação dessa manhã é isso que eu vou falar. Tocar é diferente de comprimir. Porque no versículo 24, lá no comecinho, diz assim: grande multidão o seguia, comprimindo-o. E aí nós vemos aqui no 31, responder-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ó, multidão apertando e comprimindo. Quantos milagres aconteceu ali? Nenhum. Porque tocar é diferente de comprimir. As pessoas estavam se esfregando em Jesus, querendo ver. Se tivesse celular ia querer tirar foto, e se Jesus estivesse atrás ia fazer um selfie, alguma coisa assim. É isso que as pessoas queriam. Esse cara tem fama, vamos estar juntos. Só que milagre nenhum acontecia. Quantas pessoas ali estavam precisando e nada acontecia? Porque querem comprimir, não querem tocar em Jesus. Tocar é diferente de comprimir. Amém? Aí Jesus não quer que a gente o comprima. Jesus quer que nós o toquemos. E tocar é uma coisa mais, entendeu? Eu lembro do leproso, quando viu Jesus e disse assim: Senhor, me purifica. Jesus foi lá, tocou nele. Aí foi o contrário, né? Jesus que toca. O toque, querido, ele pode mudar toda a nossa história. Um toque bem tocado, de coração para coração, no momento íntimo com o Senhor, seja de comunhão, ou seja por desespero, de alguma coisa que você está pedindo e você precisa. Se você tocar a orla, a palavra viva, com o seu coração, e não o comprimi-lo, com certeza vai ser transferido para você aquilo que você está buscando, que está dentro do Senhor. Porque tudo que nós precisamos, existe um depósito chamado Jesus Cristo, está tudo dentro dele. Tudo que você precisa, ele tem para você. Amém? Não que a gente vai atrás dele só para, né,
Mas, querido, nós temos tantas necessidades espirituais, emocionais, físicas, em tudo quanto é área. E para quem que nós vamos? Para onde irei? Só tenho Ele, só Ele é Deus, só Ele é médico, só Ele é Senhor. Amém? Então, se eu tenho que partir para alguém, eu vou para Ele, mas eu vou para tocá-lo. Diz assim comigo: tocar é diferente de comprimir. Querido, eu lembro uma vez que isso rodou e até hoje roda, nesses dias mesmo estava no YouTube de novo, que é antigo esse vídeo. Um pastor ensinando a igreja que tem que pegar Deus, botar na parede, porque se ele falou que está escrito que vai dar, ele tem que dar. Isso em rede nacional, ensinando as pessoas a botar Deus na parede. Isso é tocar ou é comprimir? Isso é comprimir, querido. Deus fala assim: ó, que você vai receber alguma coisa minha, não. A Bíblia é bem clara: cheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, para acharmos socorro em ocasião oportuna. A chegar ao trono da graça é a chegar com reverência, a se prostrar, entender que aquele trono é do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas que ali tem uma graça, e ali a graça dele me sustenta. Mas não é chegar lá, arrancar Jesus do trono, botar ele na parede. O Senhor disse aqui na palavra: eu quero o que é meu. E aí a gente vai, parece que entrar dentro daquela parábola do filho pródigo. Pai, me dá o que é meu. O pai deu. O que aconteceu? Perdeu tudo. E teve que voltar sem nada. Então, querido, esse negócio de botar Deus na parede, de querer a gente se erguer com Ele, querer discutir e mostrar, querer ensinar Ele das promessas dEle. Ó, o Senhor está aqui, viu? Não é assim, querido. É tocar com fé. Eu creio que Tu és o Deus vivo, Senhor. Eu creio que a Tua graça, a Tua misericórdia são oferecidas todo dia para mim, Senhor. Eu quero Te tocar. Eu quero Te tocar. E quando toca, querido, Deus libera. Quando a gente esforça, a gente quer empurrar, a gente quer amarrar, a gente quer segurar, a gente perde. Eu acredito que tinha muita gente ali. Nenhum deles recebeu o milagre, só uma mulher que tocou da maneira certa. Amém? Essa mulher, ela tinha intenções diferentes. Quando todos queriam o melhor lugar perto de Jesus, se acotovelando, ela queria apenas tocá-lo. Eu só quero tocar. Porque ela poderia pôr no coração dela também: eu quero chegar lá e eu quero esfregar, eu quero apertar, comprimir. Não, querido, tem que tocar. Só um coração pode tocar outro coração. A carne, a emoção não toca, só o nosso espírito pode tocar. Um coração que toca outro coração, e aí Deus libera aquilo que nós precisamos. E caminhar com Jesus, querido, não é o suficiente para tocar o coração. Tenho que me assentar à mesa desta comunhão. Porque tem gente que pode falar assim: ô pastor, eu sigo Jesus já faz 30 anos. Segue Jesus, caminha com Jesus. E daí? Judas andou 3 anos ao vivo e a cores. E daí? Eu já caminho com Jesus 50 anos. Não é isso, querido, é muito mais que caminhar juntos. É estar na mesa da comunhão. A Flávia falou hoje dos discípulos de Emaús. Olha que interessante, eles eram discípulos de Jesus. Jesus tinha acabado de ser crucificado na sexta e eles estavam voltando. Se eu não me falha a memória, isso foi até no domingo. Eles estavam voltando para casa, tudo chula, triste, pá, né? Acho que comentando com outro rapaz, né? Eles pensavam que ele ia entrar em Jerusalém, ele ia governar, ele é o Messias. Puxa, mas acabaram com a vida dele, não? Oh, coitado, acho que até, não sei se usaram esse termo, coitado de Jesus, tem até pena. Ele era tão bom, pensa num homem bom. Aí Jesus aparece, ressurrecto, para eles. Eles não reconheceram Jesus, porque eu acho que Jesus apareceu de uma maneira diferente, porque senão eles reconheceriam, né? E Jesus começa a conversar com ele: ei, do que vocês estão falando aí? Ô rapaz, só você que não sabe da última, e mataram o Filho de Deus aí. Aquele que era profeta, eles falam tudo no passado, era profeta, era não sei o que, pipipi. Aí Jesus não chamou eles de cabeçudo, senão ele ia desconfiar, né? Mas falou assim: mas espera aí, não tinha que se cumprir isso? E foi
Jesus foi ensinando eles. Não está escrito na palavra que ele ia ser moído, morto, papapá. Não fala lá que não deixará o corpo dele na corrupção, mas que levantará o corpo dele, que assentará à direita do Pai. E foi falando. Querido, eles estavam caminhando com Jesus. Até aí, eles não ficaram sabendo que era Jesus. Mas quando foi chegando no caminho que ia dividir, Jesus fez que ia para o outro lado, e eles disseram: ô, você não quer ficar com a gente, não? Dorme aqui essa noite, vamos ceiar com a gente, vamos jantar, e amanhã você segue o teu caminho. Jesus falou: tá bom, já que vocês insistem, né? Sentou na mesa. Por isso que eu falo, aí é o sentar na mesa, é o tocar, é estar na comunhão. O caminho todo andaram com Jesus. Andar, querido, não significa nada. Comprimir na multidão não significa nada. Eu estou numa igreja que tem 30 mil membros. A pessoa fica tão feliz. Olha que igreja, querido. Pode ter 30, 40, 50. Se você não tocar em Jesus, não adianta nada. Aí quando Jesus está com eles na mesa, diz que quando ele deu graças, partiu o pão e deu graças, olha lá. Aí eles reconheceram, Jesus se mostrou para eles. Sabe por que Jesus se revelou? Nós estamos na comunhão, vocês estão comigo aqui. E quando eles viram, Jesus desapareceu. Ele dizia: puxa, rapaz, nós andamos o caminho inteiro e não sabia quem era ele. Por isso que eu digo, querido, não é só andar com Jesus, é ter momento de sentar com ele na mesa da comunhão. É ter o coração dessa mulher. Eu quero com o meu coração tocar o seu coração, Senhor. Amém? E Jesus se revela, querido, a cada um de nós. Ele vai mostrar quem ele é para você na mesa da comunhão. Nós não viemos aqui para assistir um culto, nós viemos aqui para cultuá-lo. Nós viemos aqui para ir até a mesa, sentar até a mesa. O que Jesus mais quer com a humanidade não é dar carro, casa, nada, querido. Ele quer, primeiro de tudo, o que ele mais quer é sentar-se à mesa para ter comunhão. Apocalipse 3:20 vai falar: eu estou à porta e bato, gente. Deixa eu entrar. Se abrir, me ouvir, deixar eu entrar, eu sento na mesa com você e nós vamos ceiar junto. É ali que ele se mostra. Quem sou eu? E também a gente acaba tendo uma revelação de quem somos nós. Quem somos nós em Cristo? Quem somos nós em Cristo? Entendeu? É nesse momento que se cumpre aquela palavra: eu sou um só Espírito com o Senhor. Amém? Então ela teve uma comunhão profunda ali, querido, quando ela toca. Não foi só cura, eu entendo que ela recebeu a presença do Senhor. Foi transferido para ela num pano, querido. Num pano. Quando ela toca, Jesus sentiu sair dele alguma coisa. Olha que interessante. Porque ele sentiu, Jesus era cheio do poder. A Bíblia diz que o Espírito estava sem medida na vida dele. Não tinha medida, era tudo. E de repente ele sentiu, foi transferido. E essa transferência pode acontecer, querido, todas as vezes que nós tocarmos no coração dele. Seja de unção, seja de presença, seja de paz, seja de alegria. Querido, nós somos uma bateria. Às vezes nós damos uma descarregada. Às vezes tem dia que de noite não é fácil, né? Já ouviram falar isso? Tem dia que de noite não é fácil. A gente está meio com a bateria. O meu carro está assim agora. Todo dia à noite eu tenho que deixar carregando, porque se não deixar no outro dia, não vai. A bateria já foi. Mas a nossa bateria às vezes está arreada. O que a gente faz? Vamos lá comprimir Jesus? Eu preciso. Não, querido. Vai lá naquele momento do secreto. Começa a adorá-lo, falar com ele, trocar amores com ele, palavras de amor. E de repente você sente sua bateria assim, fica verde de novo, carregadinha. Os nossos microfones aqui, né? Todo culto a gente tira a bateria e bota lá para recarregar, para que não, no meio do culto não acabe a bateria. Nós somos assim, nós desgastamos. Por isso que a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos está no pretérito imperfeito, eu não sei muito de português, mas é no sentido assim: nunca deixe de se encher, encher o tempo todo. Enchei-vos do Espírito. Por que ele está dizendo isso? Porque, querido, não adianta dizer: hoje no culto, domingo foi uma benção, estou cheio. Aí você passa a semana inteira sem tocar no coração. Você vai chegar no domingo que vem meio perigoso, correndo o risco no meio de semana acontecer alguma bobeira e você dar alguma nota fora. Mas enchei-vos a todo dia. Eu quero
eu quero tocar, eu quero ser cheio, eu quero que seja transferido para a minha vida tudo aquilo que Deus tem para mim. Amém? Só que isso é na mesa da comunhão, não é comprimindo entre a multidão, não é na religiosidade, não é, você entendeu? Não é, querido, é só tocando. Porque às vezes a gente pode tentar tocá-lo através da carteira de membro. Ó, Senhor, eu sou membro, hein? Ó, eu pertenço à igreja tal, hein? Ó, não sei o que. Isso aí é comprimir na multidão. Ó, eu sou religioso. Ó, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu dou dízimo, eu dou oferta, pipipi. Jesus disse para os fariseus da época: ó, vocês fazem tanta coisa. Vocês são tão, como é que ele diz? Vocês são tão certinhos, disse para ele, que até o dízimo da hortelã, do endro, coisinhas que não valiam, até isso vocês dão. Vocês não deixam de dar nenhuma agulha. Só que vocês esquecem da misericórdia, do amor, que é o mais importante. Ele diz, não deixe de fazer aquelas, mas o mais importante é a misericórdia e o amor. Não adianta dizer, eu sou fariseu, eu não falto de um culto, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso é comprimir na multidão, não vai tocar em Jesus com isso. Nós só vamos tocar naquele momento nosso, no secreto, ou talvez até... sim, no meio aqui também, mas quando a congregação está adorando e você vai junto e toca, amém, mas está tocando e não comprimindo. Eu vejo umas campanhas doidas por aí que não é nada mais, nada menos do que querer comprimir Jesus. Querido, eu duvido muito, sabe? Jesus diz que não dá glória para ninguém, a Bíblia diz, Isaías 42:8, nem a honra, nem para os outros, nem a honra a imagem de escultura, nem a glória aos homens. Ele não dá. Ele não dá. Eu vejo tanta gente diz assim, eu fui lá, fiz o que o pastor falou, eu pus Deus na parede, eu pedi, eu estou dando testemunho e eu recebi. Recebeu de quem? Porque o cão também dá. Olha lá o que ele ofereceu para Jesus: todos os reinos da terra, você vai ser um imperador. É isso que o diabo estava dizendo para Jesus. Não está lá o César? Ó, vou arrancar ele lá e botar você. O diabo arranca. O diabo arranca. Ele diz, porque tudo me foi dado. Ele também dá, querido. E muitas pessoas estão confundindo o milagre, que não tem nada a ver com a Bíblia, e vai falar para os outros, faz também, bota Jesus na parede, faz isso, faz aquilo. Olha, eu comprei a vassoura que o pastor pediu para comprar, é R$1.000, é caro, mas gente, eu varri lá em casa, o mal foi tudo embora. Não foi embora, o diabo só deu uma afastada e deixou um tempo limpo, querido. Ele tira aqui, o diabo ele nunca deixa de ganhar, nesse sentido. Ele tira uma coisa, lá na frente ele põe outra. E vai ficando um abismo, puxa outro abismo cada vez pior. O milagre verdadeiro é aquele que você com toda a reverência se aproxima do dono da vida, o verbo vivo, e toca no Espírito, e toca na orla, e toca na palavra viva. Aí você recebe e você tem paz. Porque quanta gente também não pediu coisas da maneira errada, não tocando, mas comprimindo, quem dá é o diabo, e depois é uma benção, depois passa um tempo, aquilo virou maldição. O que Deus dá não é para ser transformado em bênção, o que Deus dá em maldição é para ficar bênção para sempre. Amém? Vocês que são jovens e ainda não se casaram e vão se casar, peça muito a Deus assim, Senhor, eu quero a mulher certa. A menina diz assim, Senhor, eu quero o homem certo. Me dá das suas mãos. Estou certo ou errado? Porque tem gente que vai e força. Eu quero essa, e não quer nem saber o que Deus acha, porque Deus vê lá na frente, querido. Aí casa. Aquilo, foi Deus que deu porque eu pedi, tá, mas você perguntou para Deus se era ela? Aí casa, o que acontece depois? A bênção se transforma em maldição, porque é do humano errar, a gente erra. Eu quero aquela égua, eu quero comprar uma égua porque eu quero andar com a égua, aquela égua é bonita, e eu vou comprar. Nem pergunta para o Senhor, Senhor, o Senhor quer que eu compre essa égua? Amanhã a égua dá um coice no meio da cara, quebra tudo. Fala, mas você não falou que era bênção, como que você levou o coice? Porque não era aquela égua que Deus tinha que dar. Você tinha que perguntar primeiro, Senhor, posso comprar uma égua? Segundo lugar, qual égua o Senhor quer? Entendeu? Nós temos que aprender isso na vida, querido, a orar
e sempre perguntar, porque a gente não ora no Pai Nosso, quando que Jesus ensinou na oração, seja feita a tua vontade. Qual é a tua? Aliás, quando você pegar o ritmo de ficar sentado na mesa o tempo todo da comunhão com o Senhor, você nem vai perguntar qual a vontade. Jesus está tão vivo em você que fica fluindo, você até sabe qual a vontade dele. A palavra que vai sair da sua boca nem é sua mais, já é dele. Os seus atos, suas decisões são tudo dele. Que é o que a gente está tentando aqui a cada culto e a cada ministração buscar. Que já não seja eu que vive, mas que ele vive em mim. É o que Paulo disse lá, não sou eu mais estou vivendo, agora é Jesus. E quem olhava a vida de Paulo ia até pensar assim, puxa, esse cara diz que é Jesus que vive nele, mas ele está preso lá em Roma. Querido, na prisão, sem prisão, não importa onde você esteja, Jesus estando com você, estando na vontade dele, você está em paz. Estevão morreu apedrejado, feliz da vida. Ele diz, veja o céu aberto, o Filho de Deus do lado direito do Pai, e ele vai me receber daqui a pouco. Ele não estava nem aí com as pedras. Quem está em Deus, querido, é feliz em todo e qualquer momento. Todo e qualquer momento. Como essa mulher nós temos que aprender. O mais focal aqui nessa manhã é, não o comprima, apenas o toque. E para encerrar, querido, vamos aqui, versículo 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sairia poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Então tudo que você precisa está em Jesus, e se você tocá-lo com o coração, todo esse poder será transferido para você. Moisés, Deus disse para ele, fala com a rocha. O que Moisés fez? Desceu a lenha na rocha. Fala com a rocha. Não é ficar brigando com a rocha, não é ficar se lamentando na rocha. Eu deixei tudo e agora o que é da minha vida? Olha lá isso, olha lá aquilo, Senhor, é isso que o Senhor tem para mim. Não é isso que Deus quer. Não quer que desse a lenha na rocha, Deus quer que fale com a rocha e a água que a gente precisa vai sair da rocha. Moisés desceu a lenha, perdeu a entrada na terra prometida. Diz, porque você bateu na rocha que eu pedi que era para falar, você não entra. E ele andou a vida toda esperando o dia dele entrar, não pôde entrar. Ele só contemplou lá de cima, tentou orar para Deus mudar de ideia. Deus diz, basta, eu não quero tocar mais nesse assunto, você não entra. Entendeu? Então, é falar, querido. 32, ele porém olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo cônscio que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do mal. Amém? Ela foi lá, ela estava com medo por causa dela estar como uma mulher imunda, mas ela acabou dizendo que era ela. E Jesus é graça, querido. Jesus não disse, vamos apedrejar essa mulher que ela me tocou, ela é imunda, eu fiquei imundo. Não, filho de Deus não fica imundo, ele é Deus. É nós que ficamos imundos, dizendo, filha, vai, a tua fé te salvou. E ela ficou abençoada de 12 anos de hemorragia, pôde tocar sua vida normal, né? Então, nessa manhã fique para nós essa palavra. Vamos tocar na palavra viva. Vamos tocar em Jesus com o nosso espírito e vamos ver as maravilhas de Deus se cumprirem em nós, viu, querido? Como os discípulos de Emaús, não vamos só andar, vamos sentar na mesa da comunhão. E é ali que a gente toca em Jesus, é ali que Jesus toca em nós. É quando Ele dá graças, é quando Ele está com a gente, dando da sua vida. Porque partir o pão é como se Jesus estivesse dizendo assim, coma de mim, receba eu dentro de você. É por isso que eles sentiram a presença de Jesus ali, quando Ele dá graças e parte o pão. É isso que nós precisamos para as nossas vidas. E a partir de hoje, querido, se alguma área da nossa vida está como a dessa mulher, perdendo sangue, perdendo vida, algo que não está certo, vamos buscar em fé em Jesus, mas não vamos comprimi-lo, não vamos botar ele na parede, vamos apenas tocar com sensibilidade, com misericórdia. Quando a gente se aproxima de Jesus, não se aproxima
às vezes achando que você é, querido. Ah, Senhor, eu estou aqui, eu sou o teu servo, eu sou descendente de Abraão, eu sou isso, eu sou aquilo. O cara faz uma lista primeiro para convencer que Jesus, que ele é o cara, ele pode receber. Muda o tom da voz e faz um espetáculo. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer que você se aproxime e saiba quem você é. Você é pó, você é falho, você às vezes erra. E Senhor, eu estou aqui, o Senhor sabe que eu sou pó, eu não tenho, mas eu vim porque o Senhor é meu Deus. Eu não tenho para onde ir. Sou como Pedro, Senhor, só tenho o Senhor. De palavras de vida eterna, o que o Senhor fala, a gente recebe como vida, vida é abundante. Então se achegar da maneira certa diante de Deus. Não se chegar se aparecendo porque eu sou pastor, porque eu sou o bispo, porque eu sou apóstolo, eu sou o anjo da igreja, o Senhor vai ter que me dar tudo. Aliás, o anjo da igreja é o que mais se lasca, né? Vamos dizer assim. Porque, querida, quem está à frente, o Senhor sabe. Então, é estar nessa misericórdia, querido. Todo dia, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, diz a palavra de Deus. Por que Ele não nos consome? Porque de vez em quando eu falho, você também falha. Por que Ele não nos consome? Porque todo dia a misericórdia dEle se renova sobre nós. E diz, filho, vamos de novo, vamos tentar, vamos junto. Senta comigo na mesa, cabeçudo. Não é só andar comigo, quero que você senta na mesa. Se não sentar na mesa, você pode andar o caminho, a vida toda andando com Jesus. Você não vai ter nada de Jesus, você não vai saber nem quem é Jesus. Porque andando no caminho não é ali que Jesus se revela. Jesus se revela só no momento da comunhão em que a gente se assenta com Ele na mesa. Se você não tem tido tempo de sentar com Ele na mesa, desculpa falar, mas vai ser difícil alguma coisa acontecer na sua vida. Posso garantir que nada vai acontecer na tua vida se você não tem separado tempo para sentar com Ele à mesa da comunhão. Porque se você gosta de Jesus, se você ama Jesus de paixão, eu tenho certeza que você sente falta daquele momento de estar ali orando com Ele. Agora, de repente, a gente está tão cheio das coisas do mundo que a gente diz, Deus, deixa mais para frente. Senhor, eu só estou indo no culto domingo, tá bom. Senhor, blá, blá, blá. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer ter comunhão com seus filhos. Eu quero bater papo com você, meu filho. Eu quero ouvir você falar, eu quero que você me ouça falar. Eu não quero que você fique nem um papagaio. Eu quero isso, quero aquilo, eu preciso disso, porque a palavra diz assim, o Senhor vai ter que dar. Só isso, só isso. Ele vai se sentir usado. Aliás, isso nem na mesa de comunhão se tem isso. Porque na mesa da comunhão, o que Ele dá para a gente é o seu corpo e seu sangue. Sua vida. É isso que Ele dá naquele momento. E quando, nós temos a vida, nós temos tudo. E depois de ter tido essa comunhão, sim, eu posso expor com toda a reverência algo que está fazendo falta, algo que está errado na minha vida. Porque você imagina, querido, o filho, os menininhas, criancinhas são bem espertos. A gente sabe disso. Quando eles querem alguma coisa do papai, que jeito que eles fazem? Pula no colo, abraça, papai, eu queria dizer que eu te amo. Olha, papai, até sonhei com o senhor nessa noite, isso é tudo para mim, e vai, o pai fica tudo, né? Daqui a pouco fala, pai, eu queria um brinquedo. O senhor não compra um aviãozinho para mim e tal? Então é assim, querido, chega, não é que a gente faz isso para barganhar, não, mas nunca chega já com os pés, já falando. Não, primeiro busca a presença. Entra na presença. E às vezes até ali na presença, aquilo que você vai pedir, se já está cheio da presença, Deus já vai sinalizar para você, isso não é para você. Você nem vai pedir. Mas você pode sentir paz também de pedir. E o Senhor Jesus que disse, né? Tudo que pedides ao Pai em meu nome eu vos darei. Você toca na orla e Deus vai ser por você. Ele vai te direcionar, Ele vai te dar força, Ele vai te dar uma sabedoria, uma saída, uma revelação, para você sair às vezes de uma situação que você esteja, que parece que não tem saída. Mas para Deus não existe beco sem saída. Ele abriu o mar onde ninguém... o mar vai abrir, eu que criei o mar. Abre aí, mar. E o mar abriu, querido. Entendeu? Não tem nada que prende a gente.
Só precisamos primeiro mudar a nossa vida. Não são as coisas ao redor que precisam mudar. Muitas vezes a gente quer, é aquilo, Senhor, mexe naquilo outro, vão orar. Não é as coisas que estão precisando de oração. Às vezes quem está precisando sou eu. Eu preciso mudar. É eu que preciso sentar na mesa. Parar de ficar como Marta, correndo para lá, para cá. E Maria estava lá sentada aos pés de Jesus. Quem estava recebendo era só Maria. Marta, muito embora, estava fazendo comida para Jesus. Olha lá, ela estava fazendo as coisas para Jesus comer, mas aquela não era a melhor hora. E ele diz, Marta, Marta, se preocupa com tanta coisa. Maria está aqui, ela está recebendo o melhor. Então muitas vezes a gente precisa dar uma parada, de ficar, mas é para Jesus, vamos sentar um pouco nos pés, vamos buscar de Deus, vamos esperar de Deus. Deus tem grandes coisas para cada um de nós, querido. Escuta o que eu estou falando. Deus tem grandes coisas para a vida de cada um que está aqui. Talvez isso nem começou, ou se começou e parou, às vezes é culpa sua, nunca é de Deus, porque a gente tem vezes que vai, depois não vai, isso não é culpa de Deus, é nossa. A gente não consegue manter a pipa no ar. A gente solta a pipa e daqui a pouco a gente não sabe deixar a pipa no ar, ela cai. A gente não consegue manter algo que a gente começou ou até vamos subindo. Não adianta você escalar uma montanha, querido, dizer eu vou chegar no pico, tá bom. Aí você escalou 100 metros, já está cansado e acampa lá e fica lá. Não, aqui tá bom, Senhor, não quero mais. Ali não é lugar de você ser abençoado. O lugar de ser abençoado é lá, com Deus. É na comunhão. Amém? Então às vezes a gente quer orar para as coisas, o problema não está nas coisas. Todo o problema da terra hoje, todos eles, inclusive as catástrofes naturais, é por causa do homem. Porque o homem peca, o homem contamina, ele dá legalidade naquela nação, naquela cidade, naquele lugar, abre um portal espiritual e a maldição desce naquela terra. Porque o homem pecou. Mas quando o homem se converte, que está lá em 2 Crônicas 7,14, se não me falha a memória, e Deus diz ali, porque o templo de Salomão estava sendo inaugurado, querido, e Deus disse assim, quando vocês orar, jejuar, me buscar, e se converter de seus maus caminhos, porque Deus disse, esse povo vai pisar lá na frente. E quando pisar, claro, ele vai fechar os céus. Pode ver na Bíblia, toda vez que os céus fechavam, não tinha chuva. Aliás, o Elias foi um dos que declarou uma palavra dessa, não vai chover por 3 anos. Todo mundo adorando Baal, o Deus do céu. É Baal que dá chuva. Elias falou, é Baal, então vamos ver se Baal vai dar chuva. 3 anos e meio não choveu. A maldição vem por causa do pecado do homem. Mas Deus sempre tem uma misericórdia. Diz, mas se vocês orarem e me buscarem, eu abro de novo os céus. Eu mando chuva. Amém? Então o problema de toda maldição, de toda coisa errada, nunca é de Deus e nem das coisas, sempre vai ser de nós. Se algo está errado na minha vida, seja a qualquer nível, querido, qualquer nível, o problema está em mim. Eu preciso sentar na mesa e começar a ter comunhão com esse Deus Todo-Poderoso. E aí as coisas vão fazendo assim, elas vão se encaixando e vão ficando uma bênção. E quando eu digo ficando uma bênção, não estou dizendo que você vai ficar milionário e está tudo certo, não é isso. Porque prosperidade na Bíblia é você ter o suficiente. Paulo é até mais claro, ele diz, tendo o que comer, o que vestir, sejamos contentes. O que a gente precisa mais de comer e vestir? E ter amigos, ter irmãos, ter momentos gostosos? A gente precisa de mais nada, querido. Mas um homem busca desesperadamente para depois ficar tudo aí. O que nós precisamos é de Jesus. O problema está em mim, está em você. Diz para quem está do teu lado, o problema está em você, não em Deus. Viu? Certo? Vamos nos colocar em pé, queridos.